Uma das cenas mais devastadoras da história do UFC foi a trágica lesão de Anderson Silva na revanche contra Chris Weidman no UFC 168. E foi um trauma tão grande, tanto físico quanto psicológico, que o brasileiro nunca mais voltou a ser o mesmo, perdendo 5 das 7 lutas que fez na sequência. Antes da lesão, o cartel do Anderson era de 33 vitórias e 5 derrotas, e depois ficou 34/11. E por incrível que pareça, esse trauma se repetiu com o próprio Chris Weidman. Em abril de 2021, na ocasião, ele enfrentava o Uriah Hall, e em 15 segundos de luta, ele desferiu um chute baixo que foi de encontro com o joelho dobrado do jamaicano. Foi a exata mesma cena do Spider. Foi inacreditável, principalmente juntando toda a história. E muita gente inclusive disse que foi karma, porque o Chris Weidman meio que comemorou depois que o Anderson se lesionou e ele venceu a revanche. Mas olha só, naquela ocasião, o próprio Weidman falou que no calor do momento, na adrenalina da luta, ele nem tinha noção do que tinha acontecido, não sabia que o Anderson tinha se lesionado tão gravemente assim. E assim que a cabeça dele esfriou, ele começou a anexar tudo aquilo que estava acontecendo, ele viu o Anderson gritando de dor no chão, ele foi lá e ficou do lado do brasileiro. Inclusive, logo depois de também ter quebrado a perna, o Chris Weidman fez uma videochamada com o Anderson Silva e até postou essa ligação entre os dois no seu canal no YouTube. E o clima foi totalmente ameno, passivo, pareciam até amigos. Ainda sobre o Anderson, o ex-campeão demorou um pouco mais de um ano para se recuperar da lesão, envolvendo fisioterapia e cirurgias. E por isso, depois de mais de 2 anos da lesão, o sumiço, o paradeiro de Chris Weidman era um tanto estranho e preocupante. Em suas raras aparições na mídia, ele dizia que estava se recuperando e que queria voltar sim a lutar no UFC, mas não dava nenhuma previsão, nem dizia qual adversário que ele ia enfrentar, nada, tava tudo muito suspeito. Até que do nada, ontem, no dia 5 de junho, foi divulgado pelo jornal de Long Island, o Newsday, que Chris Weidman vai sim voltar a competir, enfrentando o havaiano Brad Tavares no UFC 292, marcado para agosto. E vamos lá, por que o Chris Weidman demorou mais do que o dobro do tempo que o Anderson Silva precisou para se recuperar da lesão? Primeiro motivo, o Weidman sempre teve um histórico muito ruim com lesões. Ele sempre demorou muito para se recuperar. Inclusive, ele relatou que os seus ossos, depois das fisioterapias e das cirurgias, estava demorando mais do que o esperado para se regenerar. E segundo motivo, lembram que eu estava falando que o Conor McGregor saiu da tabela de testes antidoping da USADA porque receitaram para ele algum esteroide anabolizante que ia acelerar a sua recuperação? Pois é, tudo indica que o Anderson Silva também usou um anabolizante para acelerar a sua recuperação da perna. Primeiro, porque naquela época não tinha a USADA, e segundo, porque quando ele voltou contra o Nick Diaz, ele foi pego no doping, pelo uso de 2 anabolizantes, um deles inclusive que servia justamente para o fortalecimento dos músculos e dos ossos. Já o Chris Weidman, se você consultar o site da USADA, vai ver que ele continuou sendo testado mesmo depois da lesão em 2021, 2022 e 2023. Então ele não saiu da tabela de testes da USADA e com isso ele não poderia usar nenhuma substância proibida para acelerar, auxiliar a sua recuperação. Eu não sei se ele deixou de fazer isso porque não sabia que podia fazer isso, ou porque, não sei, não quis sair da tabela de testes da USADA porque estava esperando o retorno próximo. Enfim, a questão é que o ex-campeão dos médios está de volta, um retorno heróico e corajoso, e eu espero que dure bem pouco. E quando eu digo que eu quero que dure bem pouco, eu quero que essa seja talvez a saideira do Chris Weidman do UFC, e talvez a última luta da sua carreira. Vejam só, o Weidman vai completar 39 anos esse mês, tá voltando de 2 anos parado depois de viver o maior trauma da sua carreira, e antes dessa lesão ele já estava apresentando um claro declínio de rendimento. Se antes da lesão ele sofreu para vencer o Omari Akhmedov, o que ele vai fazer diante do top 15 da categoria dos médios? Essa luta com Brad Tavares, que também não é grande coisa, já vai ser difícil por tudo que o Weidman tá vivendo. Apesar que, na teoria, pelo menos na minha visão, eu acho que é um bom casamento pra ele. Tá, mas vencendo o Brad Tavares, o que é que vem depois? Ao meu ver, qualquer um do top 15 atual consegue vencer o Chris Weidman. Fora que o tempo e a idade também estão contra ele. A médio ou longo prazo, de 2 uma.
Ou Chris Weidman vai ser amassado pelo top 15 ou vai servir de escada para a nova safra. Se a decisão coubesse a mim, eu diria que o Weidman deve fazer essa luta contra o Brad Tavares e se aposentar independente do resultado. Já tem um enorme legado, foi o terceiro maior campeão peso médio do UFC, venceu Anderson Silva no auge, venceu Lyoto, Vitor Belfort, Demian Maia, Kelvin Gastelum. O nome do Weidman já tá eternizado, ele foi o Buster Douglas do MMA. Só que, diferente do Douglas, que meio que desapareceu, não teve grandes conquistas depois de ter sido o primeiro homem a vencer Mike Tyson, o Chris Weidman construiu um legado, se provou um grande campeão e entrou na história do UFC. É engraçado, porque na época que ele venceu o Anderson Silva, eu tinha ódio do Chris Weidman, eu queria que o Vitor Belfort atropelasse, arrancasse a cabeça dele. Mas hoje, principalmente depois das defesas de cinturão do americano, eu aprendi a respeitá-lo. Eu torço então para que o Chris Weidman volte bem contra o Brad Tavares, vença a luta e depois deixe as luvas no centro do octógono em uma última despedida. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.